todos, como estão? Espero que estejam todos bem, que tenham tido uma semana abençoada e uma tarde de luz para cada um de vocês. Para os meus alunos lá do Parque Tararé, um grande abraço. E hoje, o que nós vamos trabalhar nessa aula? Nós vamos trabalhar a Mesopotâmia. Eu acredito que você já tenha visto esse conteúdo com o professor de vocês, mas essas aulinhas aqui são uma retomada daquele conhecimento que você já adquiriu. Então você vai aproveitar para fazer uma revisão dessa temática, tá ok? Vamos lá. Nossa habilidade é a mesma habilidade das aulas anteriores. E o que nós estávamos trabalhando nessas últimas aulas? Nós estamos trabalhando um contexto de África e Ásia. Nós estávamos trabalhando uma grande civilização que é a civilização egípcia, certo? E hoje nós vamos trabalhar a Mesopotâmia. O que nós vamos adquirir com essa habilidade? Nós vamos conhecer a organização social, nós vamos ver que grupos sociais faziam parte daquela sociedade, nós vamos perceber qual é o legado cultural que os mesopotâmicos deixaram para a nossa cultura. A gente vai ver a importância dessa produção cultural e artística para as antigas sociedades da África, do Oriente e das Américas, onde nós vamos valorizar como patrimônio da humanidade. Então, todo esse legado cultural deixado por esses povos, hoje eles fazem parte, a grande maioria, do patrimônio da humanidade, patrimônio cultural. Um exemplo desse patrimônio que a gente tem falado desde as últimas aulas são as pirâmides. Hoje as pirâmides, elas representam esse patrimônio cultural da humanidade. Então, por isso a sua grande importância para a gente. Não somente isso, então é um legado grandioso, diverso do que esses povos têm deixado para a gente. E hoje a gente vai ver um pouco da organização social e política da Mesopotâmia, ok? Então a Mesopotâmia que é uma imagem de dois rios muito importantes para essa sociedade, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Qual a importância desses rios? E o que significa Mesopotâmia? Mesopotâmia, como a imagem sugere, significa terra entre rios. A grande maioria das sociedades antigas, elas surgiam às margens dos rios. Por quê? Porque são sociedades que necessitavam desse recurso hídrico para se desenvolver. Não haviam tecnologias como nós temos hoje para que essa água chegue à nossa residência. Então, era necessário que eles construíssem as suas cidades, suas aldeias às margens dos rios. Então, a grande maioria das sociedades antigas, elas surgiram à margem de rios. E uma delas é a Mesopotâmia. E os dois principais rios dessa sociedade aqui, dessa grande civilização, é o rio Tigre e o rio Eufrates, como vocês estão vendo na imagem. Essa imagem é uma imagem atualizada. Então, nesses dias atuais, a Mesopotâmia hoje ela representa o Iraque. Então, hoje, aquela Mesopotâmia de antigamente é o Iraque. Então, esse rio ele vai ser muito importante para essa sociedade, para o desenvolvimento econômico. Então, por conta desse rio, houve esse desenvolvimento agrícola, fertilizou essas áreas aqui, essas regiões, o que permitiu formar pequenas aldeias. E essas aldeias, elas vão se ampliar até se tornar grandes cidades. Então, essa fertilidade ela era garantida pelo ciclo da cheia desses dois rios. Então, são características que a gente pode até fazer uma comparação com a sociedade egípcia, que também surgiu à margem de um rio, que tinha um rio muito famoso, que favoreceu o desenvolvimento daquela sociedade. Você que é meu aluno, com certeza já sabe que rio eu estou falando, é o rio Nilo. Então aqui esses dois rios também foram muito importantes para o desenvolvimento, tanto desenvolvimento econômico como desenvolvimento social desse território. Então, onde se localizava essa Mesopotâmia? Então aqui eu trouxe um mapa representando
a Mesopotâmia daquele período. Então, eles são chamados de crescente fértil, você vai saber já já por quê. Então, a Mesopotâmia formava, juntamente com outras civilizações da região, um conjunto de povos, e esse conjunto de povos recebeu o nome de crescente fértil. Então aqui, como vocês estão vendo, é a Mesopotâmia, e aqui são vários povos ao redor, e esses povos aqui formam o crescente fértil. Então aqui o Egito não era tão distante desse território aqui da Mesopotâmia, como vocês estão vendo. Então aqui são as principais cidades da Mesopotâmia. Como vocês estão observando, ele forma uma espécie de lua crescente. Então, os primeiros povos que se estabeleceram nesse território foram os sumérios. A Mesopotâmia ela é formada por diversos povos, são vários povos que formam a Mesopotâmia. Eles não formaram um único império, eles eram divididos em cidades e estados. Você que é meu aluno, você que está me acompanhando desde o início, já sabe o que é uma cidade-estado. Cidade-estado é aquela sociedade, aquela cidade onde cada território vai ter o seu governo próprio, a sua economia, a sua política individualizada. Então é independente entre si, elas não têm essa codependência. Então aqui essa sociedade, assim como a Grécia que eu já trabalhei aqui com vocês, formavam cidades-estados. Então os sumérios era uma sociedade que fazia parte da Mesopotâmia. Então, essas primeiras cidades, elas se formaram há mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. Então, é uma civilização muito antiga. E quais foram as principais cidades desse território da Suméria? A gente tem conhecimento da cidade de Uruk, Eridu, Lagash e Nippur. Se você tiver mais curiosidade para entender um pouco melhor sobre essas cidades, busque lá no livro de vocês ou na internet ou questione o seu professor. Então aqui eu trouxe uma imagem que representa a cidade de Ur. Hoje é apenas uma ruína. A grande maioria dessas cidades hoje já não existem mais, são apenas ruínas que fazem parte da história hoje, mas que são muito importantes para que a gente possa conhecer a cultura desse povo, ok? Então, as cidades sumérias eram consideradas cidades-estado. Você já sabe o que é uma cidade-estado. Porque uma cidade-estado é uma cidade com organização política, econômica e social independente uma da outra. Então, os sumérios eles foram extremamente importantes para o desenvolvimento humano daquele território. Aqui é uma visão de cima do que seria o território da Suméria. Essa imagem ela foi extraída da internet. Se você tiver curiosidade, busque lá na Super Abril, que eu achei muito interessante, porque ela mostra de cima como é que era essa formação dessa cidade. Aqui mostra os campos agrícolas. A grande maioria daquelas cidades antigas, elas possuem um muro para proteger de possíveis invasões. Então aqui eles foram importantes, por quê? Porque eles desenvolveram tecnologias, onde eles construíram barragens, onde eles construíram canais de irrigação, desenvolveram a agricultura. Então, são povos que foram importantes para a Mesopotâmia. Por isso que a gente trouxe e acha muito importante para a história e para o legado cultural que essa sociedade deixou. Você vai já descobrir que legado cultural essa sociedade nos deixou. Então, a ausência da união política entre os sumérios pode ser uma explicação para que ela não tenha resistido. Essa cidade ela vai ser sucumbida por outros povos, como eles não tinham uma organização política. A grande maioria delas, como eu coloquei para vocês, eram cidades, uma independente da outra, tinham o seu exército, tinham a sua moeda, a sua economia, a sua política. E por conta de que eles não tinham essa política administrativa forte, favoreceu para que outros povos dominassem esse território. Então, eles viviam em constantes guerras com outros povos. Às vezes, até guerra civil mesmo entre eles. Uma dessas cidades da Suméria que vivia em conflito era a cidade de Lagash e Ur. Então, isso fez com que outros povos ocupassem esse local. Um dos povos que ocupou a Suméria
e conseguiu dominar esse território foram os acádios. Então, por volta de 2350, os acadianos conquistaram as cidades sumerianas. Então, eles formaram o primeiro grande estado mesopotâmico. Então, depois que os acádios dominaram esse território, eles conseguiram formar um estado mais organizado, administrativamente político e econômico. Então, os acádios são o segundo povo que eu trouxe aqui para vocês. Vai ser o povo que vai suceder os sumérios, vão ser eles que vão invadir o território dos sumerianos, vão ocupar, vão dominar e vão formar um estado mais organizado e mais forte. Então aqui eu trouxe uma imagem que representa o rei Sargão I, que ele foi muito importante para o desenvolvimento do território acadiano. Então os acadianos eram considerados no início uma tribo nômade que circulava ali ao redor do Oriente e aos poucos eles foram adentrando esse território e conseguiram posteriormente dominar o território dos sumérios. Então isso por volta de 2500 a.C. a 2300, onde eles vão invadir essas terras e através de guerra eles vão conquistar esse território. E através dessas guerras também eles vão dominar e ocupar essa região aqui. Então, um dos principais líderes responsáveis por a formação dessa cidade-estado forte vai ser o rei Sargão I, onde eles vão herdar dos sumerianos um pouco da cultura, porque todo o povo, isso aqui já é de conhecimento de vocês. Quando um povo ele invade um outro território, consequentemente, ele vai assimilar muito da cultura daquele povo. Ele vai implantar a sua política, a sua economia, mas também ele vai assimilar a cultura daquele local. Então, aqui houve um processo de aculturação, onde eles vão assimilar a escrita, eles vão assimilar a língua, a religião. Então, aqui vai haver uma mescla desses dois povos, ok? Então, os acadianos eles foram responsáveis para a unificação dessa escrita aqui, que posteriormente se chamou de escrita cuneiforme. Quando a gente estiver trabalhando um pouco desse legado, a gente vai trazer essa escrita. O povo acadiano ele tinha um certo poder político nas mãos, como eu coloquei para vocês. O rei Sargão I, ele foi muito importante para o desenvolvimento dessa sociedade e para a expansão das terras também, e também porque ele fez grandes construções. Os sumérios e acádios eles foram responsáveis por grande parte do desenvolvimento artístico e prosperidade econômica da Mesopotâmia em si. Lembrando que a Mesopotâmia é a formação desses vários povos, então esses vários povos unidos aqui é que formam a Mesopotâmia. A Mesopotâmia não são só os sumérios, os acádios, caldeus, não, são esse conjunto de povos que formam esse território chamado de Mesopotâmia. Então, os sumérios, os acadianos, mesmo que eles tivessem um certo poder, mas esse poder final, essa centralização política, ficava nas mãos do rei. Então, aqui havia essa centralização política dentro de Acádia, até porque eles formavam um estado mais forte em relação aos seus opositores, no caso aqui os sumérios. Então, diferentemente dos sumérios, os acadianos, eles tinham um poder mais centralizado, o rei detinha mais poder. Sobre a escrita e as leis desses povos, eles foram importantes também, não somente pelo desenvolvimento tecnológico, agrícola daquele território, mas também porque eles começaram a desenvolver as primeiras formas de escrita e as primeiras leis. Então, era uma sociedade organizada, que já possuía esse tipo de legado cultural aqui, que é a escrita, que é muito importante para o desenvolvimento de uma sociedade. A escrita ela é importantíssima dentro dessas sociedades que estão se desenvolvendo, até porque uma sociedade sem escrita é complicado fazer o registro de tudo que ele desenvolve, até mesmo em relação à economia e à política. Então, os sumérios escreviam, aqui é uma imagem
que representa a escrita desses povos. Esses primeiros registros, eles datam de 3.000 a.C. Então, antes de Cristo nascer, há 3.000 anos atrás, já havia essa forma de escrita. E essa escrita ela é chamada de cuneiforme, por conta da sua forma e da maneira como eles escreviam os seus hieroglifos aqui. Então, aqui, como eu coloquei para vocês, essa escrita ela é feita em forma de cunha, com palito, até formar essas imagens. Essa imagem aqui, para ser representada, eles geralmente colocavam uma tábua feita de argila e depois eles colocavam só para secar, até ficar como vocês estão colocando aqui nessa imagem. Então é muito interessante a forma como eles desenvolveram. E foi muito complexo para os historiadores do século XIX, XX, fazer a decifração dessa escrita aqui. Não foi fácil esse processo. Então, na Suméria, o desenvolvimento da escrita não ocorreu de uma hora para outra, não foi somente lá, em diferentes partes de territórios houve esse desenvolvimento da escrita, porque a escrita é uma necessidade, assim como a fala, porque eles necessitavam fazer o registro dos impostos, do que era arrecadado, do que gastava-se no governo. Então, para ter o controle realmente de todo esse aparato político aqui, da máquina estatal, é necessária a escrita. Então, nas sociedades desenvolvidas, é muito importante a utilização da escrita, não apenas como um conhecimento, não. É importante para o próprio desenvolvimento político e econômico daquele território, para que o governo ele tenha noção mais exata do que entra, de como é que está a população, a fazer a quantificação. Então, para tudo isso era necessário esses registros, então era necessário o desenvolvimento dessa escrita. Então, essa escrita resultou de um longo processo que partiu da necessidade do registro dos gastos públicos. Ok? Não foi somente os sumérios que desenvolveram, como eu coloquei para vocês, vários povos em outros locais do planeta desenvolveram também a escrita quase que ao mesmo tempo. É como a agricultura ela se desenvolveu não somente no local, mas em vários lugares diferentes no mesmo período. Com o passar do tempo, a escrita cuneiforme ela foi se popularizando e sendo adotada por outros povos aqui da Mesopotâmia, dada a sua necessidade, como eu coloquei para vocês. Então, aqui é uma tábua que representa a escrita cuneiforme. E, geralmente, essa escrita ela tinha formas, elas eram desenhos, até que fosse evoluir para a escrita que nós temos hoje, com consoantes e vogais. Então, somente no século XX foram encontrados documentos que permitiram o esclarecimento e a decifração dessa escrita. É uma escrita que não é fácil o seu entendimento, então era necessário ter o conhecimento de outras línguas para poder decifrar esse tipo de escrita aqui. Era necessário ter o conhecimento de árabe, ter o conhecimento da língua hebraica para poder decifrar essa escrita cuneiforme. Então, foi um longo processo até fazer a decifração dos códigos, porque essa escrita era mais em formato de códigos. Nós vamos falar agora sobre um outro povo que também foi muito importante para a Mesopotâmia e para o desenvolvimento mesopotâmico. Ainda há pouco, nós estávamos falando um pouco sobre o legado cultural. Eu trouxe logo hoje essa escrita porque ela é do legado cultural aqui dos sumérios, então, sumérios e acádios. Então, é muito importante para esse povo. Então, para que não ficasse deslocado, eu já trouxe. Mas na aula seguinte, a gente vai trabalhar sobre o legado cultural dos mesopotâmicos. Babilônia e Amoritas. Eu acredito que a grande maioria de vocês já tem ouvido falar na Babilônia. E como eu coloquei para vocês, essa aula de hoje ela é uma retomada do conhecimento que vocês já possuem. Esse conteúdo eu acredito que vocês já viram no início do ano. Então aqui, essa imagem ela representa ruínas da cidade da Babilônia e ela está lá no Museu Arqueológico do Iraque.
Iraque. Lembrando que a Mesopotâmia, ela representa o Iraque hoje. Então, Hammurabi foi um importante rei desse período aqui. Ele é o principal imperador babilônico. Então, a Babilônia, ela foi uma grande civilização dentro da Mesopotâmia. Fizeram grandes construções, desenvolveram tecnologias muito avançadas, inclusive para a época. Então, ele ocupou-se pessoalmente da administração do seu império, coordenando, desenvolvendo construções, edifícios públicos, canais de irrigação. Então, a sociedade à frente do seu tempo, para os recursos que eles tinham na época, é incrível que eles conseguiram produzir durante esse período, porque essa tecnologia de maquinária a gente tem hoje, e é complexo esse processo de construção. Imagine no período que não havia o desenvolvimento industrial, tudo aqui é de forma artesanal, e eles construíram grandes arquiteturas incríveis com a tecnologia daquele período. O Código de Hammurabi é um importante legado cultural daquele período. Além das grandes construções dos canais os canais de irrigação que propiciou o desenvolvimento agrícola, houve também a criação dos primeiros códigos de lei. O Código de Hammurabi, ele não é o primeiro código de leis daquele período, mas ele é um código que ficou para a posteridade e foi muito utilizado por aqueles povos. Então, embora este não seja o primeiro, é um dos mais conhecidos. Ele cria normas e leis em diversos campos da vida social daquela população. Então, por isso que ele era tão importante para aquele período. Dentro de uma sociedade organizada, faz necessário uma organização de lei para que o indivíduo, o ser humano, ele saiba a maneira como ele deve se comportar perante a sociedade, como aquele indivíduo vai ser julgado se ele fizer alguma infração. Então, esse código aqui, ele previa várias etapas do comportamento do ser humano dentro da sociedade. Tanto a maneira como ele iria ser ressarcido, se fizessem algo para ele, como a maneira que ele seria punido caso ele fizesse alguma transgressão. Então, foi um importante código. Então, ele cria normas e leis em diversos campos da vida e estabelece penalidades de acordo com a intensidade daquela ação, daquele crime. Um exemplo aqui do que seria esse código de leis, aí eu trouxe aqui um exemplo. Se um homem arranca o olho de outro homem, o olho do primeiro deverá ser arrancado. Por isso que esse código aqui, ele é chamado de olho por olho, dente por dente, que é o código de Talião. Aquela pessoa que cometeu alguma penalidade, ela vai recair sobre ela a mesma ação que ela cometeu com outro indivíduo. Se ele, por exemplo, se ele dentro de uma briga, dentro de um contexto de briga, ele fere alguém e aquela pessoa perde um membro, a pessoa que feriu vai sofrer a mesma penalidade em seu corpo. Então, por isso que é chamado de olho por olho, dente por dente. Continuando. Então, aqui, dentro desse contexto de lei de Talião, o indivíduo ele vai ser julgado de acordo com a ação que ele cometeu. Por isso que é olho por olho, dente por dente. É um importante código que foi adotado por essa sociedade, não somente a Babilônia. Ela vai se expandir para outros territórios. Então, na estela do código, o rei Hammurabi está de pé recebendo as leis do deus Shamash, como eu coloquei para vocês. Era uma forma de associar as leis aos deuses. Então, o indivíduo, ele obrigatoriamente deveria cumprir. É uma regra social, mas também representava o divino dentro dessa lei. Então, essa lei, fazendo associação aos deuses, é uma lei que deveria ser cumprida à risca. Então, aqui, ao mesmo tempo que havia essa associação com os deuses, ela legitimava
o poder político no final. Então, aqui, esse Código de Leis é uma legitimação do poder dos reis. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido a temática de hoje. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o restante das sociedades que fizeram parte da Mesopotâmia, ok? Vamos trabalhar o legado cultural dessa sociedade, vamos trabalhar a economia e a política dessa sociedade. E hoje, o que nós trabalhamos na nossa aulinha? Nós vimos a localização geográfica do território da Mesopotâmia, vimos a sua grande importância para o desenvolvimento daquele território, vimos a formação das cidades-estado, nós vimos o que é uma cidade-estado, nós vimos o desenvolvimento da escrita dos povos sumérios e da sua importância para o desenvolvimento econômico. Ela está instintivamente ligada ao desenvolvimento econômico de toda a sociedade. Que há um desenvolvimento político e econômico, faz necessário o desenvolvimento também dessa escrita. Então, isso é um pequeno resumo do que foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso tenha ficado alguma dúvida referente a essa temática, questione o seu professor, pesquise no seu livro ou até mesmo procure na internet, tá ok? Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Eu sou a professora Eunice, professora de História de vocês.